Olá a todos e a todas, eu sou o Edson Barbeiro, professor da FECAP. Tenho um orgulho enorme, uma honra enorme de começar mais esta edição aí do Conexões Empresariais, nessa semana que tem debatido o empreendedorismo sobre a ótica da diversidade e da colaboração. Obrigado, professor Edson Barbeiro, pela oportunidade de participar. Bem-vindos, Adriana, Herbert e Sérgio. Então, eu diria que vidas negras importam e empreendedorismo negro também importa e muito. Mas eu diria que diversidade e inclusão não são temas sempre fáceis de serem abordados, e nem sempre abordados adequadamente no Brasil. Às vezes, tem gerado muito mais calor e fumaça do que propriamente luz. E é por isso que a gente está recebendo hoje 3 ativistas que são, além de ativistas, são empreendedores, né, que vão nos ajudar a lançar luz sobre esse assunto e que para nós é uma imensa honra ter a participação deles aqui. Eu diria, bem-vinda, Adriana Barbosa, CEO da Preta Hub. Obrigado pela sua presença. Bem-vindo, Herbert Mota, CEO da agência 911, autor do livro Movimento Logo Existe, livro que eu tive a honra de receber aqui na minha casa, queria recomendar para vocês, e que eu recebi, com muita honra, autografado pelo próprio Herbert. E quero recomendar para vocês, acho que o Herbert, nós vamos colocar o link para vocês. Então, né? Quando falamos de um empreendimento Black, de que exatamente estamos falando? O que é que caracteriza um empreendimento Black? E o que distingue um empreendimento Black de outros empreendimentos? Herbert. Nada, é um prazer estar aqui com todos vocês, não só esses queridos amigos empreendedores aqui, o convite da universidade também, muito importante esse diálogo, esse bate-papo acontecer numa plataforma de educação, porque acredito que educação é sim a base de mudança, e isso é muito importante a gente ter essa oportunidade desse encontro. A Adriana, que eu não vejo há anos, realmente faz muito tempo que a gente não se vê. Sérgio, que eu conheci agora, um prazer querido, imenso. E professor Jesus, uma honra ter você presente, nos auxiliando, nos ensinando sempre. Eu diria que os bons espíritos se encontram aqui na FECAP. Que honra, que massa. E também a toda a galera que está acompanhando, que está assistindo. Acho que é sempre muito importante a gente agradecer a presença das pessoas, porque no final o que a gente pode colaborar aqui é com as nossas histórias de vida, não necessariamente com os passos do sucesso, porque a gente errou muito e a gente quer acertar, pelo menos auxiliando esses novos empreendedores. Eu diria, a partir desta fala, que a grande diferença é que o empreendedorismo Black, o afroempreendedorismo, ele é relacionado à ação, ao fazer, ao acontecer. A carreira da Adriana, por exemplo, que eu conheço há muitos anos, é uma empresária que começa ali desde cedo, pegando ônibus para fazer as coisas darem certo. Eu imagino como o professor também deve ter percebido quantos alunos tentaram e falharam e desistiram no caminho. Sérgio, então, no mercado financeiro, se não tiver ação, dificilmente a gente consegue obter o resultado. E isso sim é um diferencial, porque a gente aprende na família a dividir o bife, a dividir a única Coca-Cola do aniversário, a encher uma laje. Então, todo o processo de gestão para construir uma casa, ou lidar com asfalto, ou falta de calçada, ou ônibus lotado, são N fatores que, quando a gente olha para uma característica de educação, a gente sim teve que lidar com isso pela diversidade. E poder ter a ação como frente é um diferencial que, no mundo corporativo, a gente consegue destacar e melhorar a nossa relação. Para o mercado financeiro e conectar com a pergunta que foi enviada pelo professor Marcos Vinícius, em que ele coloca o seguinte, queria colocar para vocês 3 essa questão, né? O ecossistema do empreendedorismo no Brasil enxerga a comunidade negra com a sua própria identidade ou ainda ela está inviabilizada enquanto consumidores, também como protagonistas de negócios? E ele dá um exemplo para ilustrar a questão dele, quando ele pergunta o seguinte: por exemplo, algum empreendedor ou grande empresa já procurou algum de vocês para tornarem-se parceiros de negócios, tendo a comunidade negra como um cliente em comum? Herbert, quero ouvir você, querido, sobre a mesma questão. Eu tenho uma experiência interessante para dividir, pelo fato de eu ter praticamente 50% dos meus negócios fora do país, nos Estados Unidos.
desde 98 que eu faço negócios fora do país, que eu viajo muito para os Estados Unidos e outros países também, e eu tenho, assim, uma síntese muito clara dentro dessa lógica. A primeira é que uma das coisas que os judeus fizeram para se organizar é gerar valor de propriedade. E o valor de propriedade faz com que os seus se encontrem e se ajudem. E eu, particularmente, vejo que o que é importante para o empreendedor negro no Brasil é ter a lógica que, se nós somos maioria e que se a gente tem a percepção do fazer com toda a história, o discurso e até o atraso, do outro lado, eles também não vão ser bonzinhos em falar, legal, agora é sua vez. O cuidado que nós temos que tomar nesse primeiro momento, quando empreendedores negros, eu quero ser sócio, não quero ser funcionário de luxo e você me dá um pedacinho aqui para eu te ajudar a fazer alguma coisa. Como a Adriana bem colocou, do ponto de vista social, a gente é expert em fazer ONG, a gente é expert em fazer inclusão dentro das periferias. O que eu quero é, dentro da alta sociedade, do alto dinheiro, da ponta da pirâmide, que essa aceitação seja percebida. E aí é muito mais fácil, e é um cuidado que nós temos que tomar como empreendedores, que ao invés da gente construir o nosso negócio, eles colocam lá como departamento de inclusão, departamento de diversidade. É importante, é legal, é válido, mas no mundo dos negócios, tempo é dinheiro. E daqui a um tempo, como a Adriana colocou de 20 anos atrás para agora, a grande maior diferença é que nós temos mais acesso à comunicação para dialogar, para perceber, para encontrar e pensar de uma maneira diferente de como a gente vai se posicionar para o mercado. Porque uma coisa é fato, não tem amizade e carinho para a pessoa, para o concorrente. A família Klein, quando decidiu vender para praticamente muitos negros no Brasil, eles criaram um nome chamado Casas Bahia. Não foi em vão que eles pensaram no crescimento da classe média no Brasil e decidiram criar Casas Bahia. Então, isso é um processo que nós temos que entender por estudar a economia, além da história econômica do negro, mas a economia atual, as mudanças de comportamento, que é o caso do Pix, como o Sérgio bem colocou, para estarmos antenados com o que acontece. Digo isso porque é muito mais fácil, e eu falo isso com felicidade porque eu acredito numa conquista de um brasileiro que correu atrás, mas hoje eu tenho, por exemplo, investimento de empresas internacionais nos meus negócios e no respeito às parcerias comigo, das empresas que eu atendo e de empresários negros que observam o meu exercício, muito pelo fato de eu trabalhar na área do entretenimento, muito maior do que no Brasil. Então, de uma certa forma, esses 20, 30 anos, como a Adriana colocou, que se passaram, é agora a hora da gente entender que nós estamos na batalha, que nós estamos no campo de guerra, que nós precisamos entender com estratégia, com inteligência emocional, que o ganhar ou perder está relacionado com a boa entrega. E sendo uma boa entrega, consequentemente, você não vira departamento, você não vira um pequeno detalhe dentro da pirâmide, que é como a Adriana colocou, que aí acaba sendo um contrato menor. Você vira protagonista, você vira proprietário. Por isso que eu acredito que a grande mudança, o grande desafio é a gente buscar consciência de termos propriedade e esforço, trabalho, para aquilo que a gente deseja ter. Formidável, Herbert. Acho que a gente não vai conseguir nem... Vamos trazer vocês outras vezes para cá, porque é realmente estimulante essa discussão. Eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou agrupá-las, mas enquanto eu vou fazendo esse agrupamento, eu vou colocar a questão que a Júlia mandou, e que eu acho muito interessante. Quero só fazer um adendo à questão dela. A maneira como nós ensinamos a administração, de um modo geral, no Brasil, é, sobretudo, uma visão americana dos negócios e talvez uma visão americana e europeia. Muitas vezes, nem mesmo os modelos asiáticos chegam muito bem, né, à nossa sala de aula. Mas também o com relação à questão do empreendedorismo. Então, a Júlia, olha que pergunta que a Júlia nos traz aqui. Vocês acham que o empreendedorismo black, ele é uma reprodução desses modelos centrados na cultura europeia e norte-americana, ou ele traz diferenças? Né? Nosso modelo de gestão é baseado na ideia de competição, de uma empresa devorar a outra. O que traz o empreendedorismo black é diferente? Colaboração, enfim, o que nós podemos, nós que ensinamos numa escola de negócios, com a visão tradicional, o que nós podemos aprender com o empreendedorismo black que não está na história contada pelo mainstream da administração, que é essa visão europeia e norte-americana? Dentro da pergunta sobre a educação, uma das coisas que a cultura
americana de negócios provoca dentro das universidades, respondendo o ponto específico da pergunta, é a questão do resultado, né? Então, o resultado precisa estar muito estabelecido. Então, eu entro num negócio sabendo onde eu quero chegar. Eu não me envolvo num projeto que eu vou ver o que vai dar. Então, se essa cultura, ela influenciou muito no Brasil, ou se não foi evoluída, para o periférico, ela está até mais fácil. Porque o periférico, ele constrói o que ele tem. Ele precisa. O negro sabe que o CEP dele vai fazer diferença, como o Sérgio colocou. Então, a ciência de entender essa diferença, o que talvez as instituições de educação deveriam se atenuar para o detalhe, é que um jovem negro, às vezes, ele pega 2 horas de ônibus para chegar na aula de administração e finanças, quanto, dependendo da faculdade que ele ali frequenta, o amigo da mesa do lado foi de bicicleta. E esse processo congênito, para você se relacionar, entender e entregar, falta na hora do resultado. Então, eu diria que uma das coisas que precisa cada vez mais se atenuar dentro de uma educação afroempreendedora é o foco no resultado. Se você propõe um foco mais social, se você propõe um foco mais capital, se você propõe um foco institucional, cada um realmente tem que entender a grande verdade de si. Mas o resultado tem que estar muito estabelecido. Não pode ser apenas uma questão de ocupação de vaga para cumprir um papel visual. O Sérgio e a Adriana, eles não vão apenas construir algo para falar que tem na Semana da Consciência Negra. Eu trabalho com publicidade, com comunicação. A quantidade de orçamento que eu faço nessa época do ano já está explícito por que o meu telefone toca mais. E dentro dessa lógica, a provocação que eu faço é que tem os outros 11 meses que esse dinheiro não chega e deveria chegar. Então, a conversa e a provocação, que eu acredito que as universidades deveriam trazer, de resultado. Falar de resultado é muito importante. Daqui 3 questões agora. A do Sandro. O Sandro diz: quais são as ações necessárias para incentivar os empreendedores negros a ter sucesso no exterior, também no exterior? O Arthur, que é um professor também da FECAP, ele manda aqui um elogio para vocês, da qualidade das reflexões, que eu também já destaquei aqui, né, muito boas mesmo. E se vocês teriam dicas para superar algumas barreiras, que ele diz que, por vezes, tornam-se desanimadoras para as pessoas que tentam empreender, as pessoas negras empreender. E ainda a Beatriz, bastante ativa aqui a Beatriz, obrigado, Beatriz. Ela pergunta se vocês podem citar pontos que é preciso desmistificar, preconceitos quanto à periferia e à população negra. Vários desses pontos já foram tocados por vocês, acho que eles estão recolocando, né, e reforçando, sobretudo, a Beatriz, né, o Arthur e também lá o Sandro, quando ele diz: olha, qual é o segredo para empreender no exterior? Eu peço a palavra até por fato de eu, felizmente, ter muito essa relação com eles. Uma das coisas que eu aprendi é você ser bem organizado. O exterior é muito pragmático. O Brasil tem uma cultura latina, uma cultura mais tropical, das emoções e das relações, o que é muito bacana. Um exemplo que eu tive, quando comecei a fazer negócio nos Estados Unidos, eu escrevia um e-mail lindo, cheio de curvas e frases, e a pessoa me respondia: beleza. E eu fiquei chateado, porque eu falava: pô, tô colocando um monte de emoção aqui, vamos fazer negócio junto, tô super feliz, estou dando champanhe. E no exterior, culturalmente, não tem isso. Talvez pela descendência cultural deles das guerras ou dos posicionamentos, mas eles não aceitam a ideia das emoções. Então, quanto mais a gente puder ser pragmático com negócios internacionais, melhor. É uma das coisas que eu vivi, aprendi, depois que apanhei um pouco lá atrás, e que hoje consegui um grande sucesso exatamente por ter uma linha mais pragmática nas relações interpessoais de negócio. Herbert, o que você tem a dizer sobre isso, meu querido? Quais são os planos para o futuro? Dentro do meu negócio, que é um pouco diferente até do processo de construção da Feira Preta, do Preta Hub e também do banco, eu trabalho com gestão de negócios, né? Então é um processo muito
muito capital, muito assíduo e muito pragmático mesmo, porque são resultados. Eu hoje, por exemplo, atendo um banco brasileiro, o primeiro banco digital brasileiro nos Estados Unidos. Então, imagino que eu não tenho que lidar todo dia na área da comunicação, que essa é a minha especialidade. E dentro dessa lógica de ecossistema e de pensamento, o que eu venho fazendo, parafraseando e concordando com a Adriana da oportunidade da América Latina, é trazer o dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. Não só por uma questão de câmbio, mas também eu já tive conversas com grandes nomes, a maioria deles na área do entretenimento, que é onde eu tenho uma grande relação, já há 23 anos trabalhando nesse segmento, mas, enfim, não dá para revelar todas as coisas aqui, por conta de contratos, mas basicamente, na área de conteúdo e cinema, um dos grandes nomes de Hollywood está disposto a propor projetos comigo aqui no Brasil para investir em conteúdo dirigido e produzido por negros, assim como outros negócios na área do entretenimento, com um dos grandes nomes do entretenimento mundial, com o qual eu estou finalizando uma negociação para abrir uma base, um escritório deles aqui no Brasil. E está relacionado a isso, a eles entenderem que eu cheguei lá e falei, eu preciso de ajuda de vocês lá, porque eu não tenho apoio das instituições comuns do Brasil, vocês estão com dinheirinho de sobra aqui, dá um pouquinho para o irmãozinho, que o nosso povo lá vai retribuir com consumo e resultado financeiro. Então, esse seria o meu ecossistema atual dentro desse processo de entrega e percepção, e assim como presto consultoria para várias marcas e agências na área da comunicação, propondo sempre, quando possível e quando necessário, inclusive, esta relação de valor e representatividade do povo, de modo geral, principalmente do negro na comunicação. Muito bom. Herbert? Olha, eu não só concordo com o que a Adriana e o Sérgio colocou, né? E como o tempo é muito curto e muito precioso, eu não vou repetir as mesmas coisas que eles disseram, até para que as pessoas possam perceber que uma das coisas mais importantes na área do empreendedorismo é você ter a certeza do que você está fazendo e entender que não vai ser fácil e que dificilmente você vai se ver, como posso dizer, com as facilidades que o desenho animado, que a mensagem da vida, do sucesso, de ser um CEO, de colocar o site no ar e de fazer um cartãozinho. Isso é fácil, mas o mais difícil é a perseverança. E perseverança para o empreendedor é ele ter estômago, ele estar preparado para tomar muita porrada e, acima de tudo, ele entender que ele está realizando, não um sonho, mas um destino, um propósito real da vida dele, em qualquer área que seja, em qualquer esfera socioeconômica de um país, ou mesmo que internacionalmente, mas ter a certeza que o preparo, o estudo, a ação, ela é cotidiana, ela é diária, e ela exige, acima de tudo, um tratado com a autoestima. Não gaste dinheiro para ter o melhor escritório antes de fechar as contas, ter o melhor carro antes de fechar as contas, estourar o champanhe antes de assinar o contrato, porque ganhar dinheiro é fácil, difícil é manter, ganhar mercado é fácil, difícil é permanecer. Então, persistência, determinação e, acima de tudo, fé. Eu acho que essa é uma coisa que nós, brasileiros, temos, por essência estrutural, da vida, da luta e da história, é o que faz um empreendedor acordar todo dia e entender que ele está fazendo a coisa certa, que ele escolheu, acima de tudo, e que ele tem possibilidade de vitória. Muito bom. O Antônio Emílio costumava dizer que é só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Então, vocês estão mais uma vez demonstrando isso. Puxa vida, que final de dia, que início de noite tivemos hoje, não? Obrigada, professor. Obrigada, professor. Em breve. Tchau. Há 118 anos, 2 visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo.
juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude.